Fala Reds, eu sou o Felipe Salles e está no ar mais um pós-jogo da Liverpool Brasil News. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e comente a sua opinião sobre o jogo de hoje. Liverpool busca a virada nos acréscimos e assume a liderança da Premier League. Neste sábado, os Reds visitaram Palace no Selhurst Park e venceram de virada por 2-1. Com o triunfo, os comandados de Jürgen Klopp assumiram a liderança da PL com 37 pontos, após o Arsenal ser derrotado pelo Aston Villa por 1-0 em Birmingham. Desde o dia 27 de setembro de 2021, a equipe de Merseyside não liderava a Premier League. Foram longos 803 dias longe da primeira colocação da Liga Inglesa. Os gols do jogo de hoje foram anotados por Mateta aos 57 minutos, Salah aos 76 e Harvey Elliott já nos acréscimos aos 91. Sobre o jogo, os Reds iniciaram a partida trabalhando mais a bola, enquanto os Eagles insistiam na bola longa. A primeira chegada com perigo foi do Palace. Ayew armou contra-ataque, cruzou e Lerma finalizou para a defesa de Alisson. Na volta do intervalo, Quansah cometeu pênalti em Mateta. O camiseta 14 bateu e converteu para abrir o placar. Aos 75, Jordan Ayew foi expulso por conta do segundo cartão amarelo e no minuto seguinte, Salah empatou o placar e anotou seu gol de número 200 pelo Liverpool. Já nos acréscimos, Elliott recebeu de Salah, conduziu a bola na entrada da área e bateu forte para virar a partida. Já no último minuto do jogo, Anderson cabeceou e Alisson fez mais um milagre para evitar o empate. Partindo mais para a análise do que foi o jogo de hoje, mas antes disso temos que falar sobre a liderança do Liverpool. Era algo que muita gente não esperava, principalmente os especialistas do futebol, mas a gente sabe que o espírito da equipe do Liverpool, os comandados de Klopp carregam essa mentalidade monstra e isso que esse elenco vem mostrando. Eu realmente tinha dito na análise do vídeo antes da temporada começar que a ideia do Liverpool seria brigar pelo título de Champions League, pela uma classificação de Champions League, melhor dizendo, e para brigar pelo título precisaria iniciar uma sequência muito boa, fazer as primeiras rodadas muito boas para conseguir bater de frente com o Manchester City até o Arsenal. E realmente é isso que vem acontecendo. Pode ser que o Liverpool não esteja jogando do melhor futebol que esse elenco pode jogar, mas uma das coisas que vem me chamando muita atenção desde o primeiro jogo dessa equipe é o espírito e a mentalidade com que os jogadores vêm apresentando. Mesmo quando a equipe está em adversidade ou atrás no placar, o Liverpool consegue se recompor e assumir os pontos novamente, conseguir os pontos de uma maneira impressionante. Já são 18 que o Liverpool reverteu o placar, são 18 pontos conquistados nessa situação, ou seja, quando o Liverpool sai atrás do placar, seja por 1-0, 2-0 e consegue a virada, ou até o empate, são 18 pontos somados nesse cenário. Realmente é algo muito impressionante para uma equipe que está em reconstrução, a gente não pode esquecer isso. São muitos jogadores novos, são novas características, novas funções, jogadores que já eram consolidados precisando mudar um pouco a sua forma de atuar. Mas um dos pilares da equipe, que são Virgil van Dijk, Salah e o próprio Alisson, sempre que jogam eles estão num alto nível que acaba trazendo o restante do elenco nessa rotação. Arnold também cresceu bastante desde que ele voltou da lesão. Na verdade, ele já vinha fazendo uma temporada boa e agora parece que ele se estabeleceu cada vez mais. Ainda quando a gente olha para esse cenário de que agora tem a alternativa dele jogar como meio-campista mesmo, não sendo um lateral fazendo a função de meia, mas sendo um meia, um volante, como ele vem sendo nesses últimos 2 jogos. Inclusive, um ponto que foi muito interessante do jogo de hoje foi a entrada do Joe Gomes no lugar do Endo, e aí o Arnold virou o volante e o Gomes jogou como lateral, e isso deu muita profundidade para uma equipe que estava sofrendo muito nas questões táticas de armar jogada e de criações ofensivas. Mas daqui a pouco eu me aprofundo um pouco mais sobre esse caso. Eu gostaria de falar novamente sobre a liderança do Liverpool e sobre o que a gente pode projetar para essa temporada, mas sempre com os pés no chão. E lembrando que ainda estamos na 16ª rodada e tem muita coisa para acontecer. A gente sabe que o Liverpool vem mudando, modificando o seu elenco, vem reforçando alguns setores,
outros ainda carecem, como a gente consegue enxergar nitidamente que a gente precisa de um volante com uma característica um pouco diferente da que o McAllister pode entregar, que seja de um nível superior ao do Wataru Endo. Eu gosto muito do futebol do japonês, mas nitidamente ele tem um nível um pouco abaixo do que a gente precisaria para um titular assumir essa função. Então, se a gente conseguisse encontrar uma oportunidade em janeiro para contratar um volante desse tipo, que chegasse para ser titular e assumisse a posição, seria muito interessante, principalmente agora tendo em vista que o Liverpool realmente, durante toda essa primeira parte do campeonato, esteve entre os líderes, esteve entre os 4 primeiros, e isso é muito importante para o campeonato de pontos corridos, ainda mais quando a gente sabe que tem um Manchester City que praticamente eleva o sarrafo da competição, mesmo que eles estejam num momento não tão bom, talvez seja o pior momento da era Guardiola. Eles são o tubarão, como dizem, então muito provavelmente eles vão elevar o sarrafo a partir de janeiro, com a volta do De Bruyne, que já voltou aos treinos. Então eles têm uma tabela muito acessível nos próximos 3 jogos, então provavelmente eles conseguirão vencer os 3 jogos. Isso já coloca uma pulga atrás da orelha do Liverpool, que tem jogos difíceis, tem um clássico contra o Manchester United, depois joga contra o Burnley fora de casa e recebe o Arsenal num jogo que tem tudo para ser uma partida muito decisiva. Então é um momento de Klopp fazer as escolhas do elenco. Tem o jogo da Europa League que a gente já está classificado na próxima quinta-feira. Eu não levaria nenhum titular e muito menos os reservas que jogam de maneira recorrente, porque a gente precisa desses jogadores bem fisicamente. Então eu iria com um time misto para baixo, muitos jogadores da base. Eu não vejo a necessidade de arriscar titulares ou muito menos os reservas que a gente precisa, que mudam o jogo. Então é de se pensar de como o Klopp vai mandar essa equipe na quinta-feira para a Bélgica, para enfrentar União Saint-Gilloise. Depois a gente tem um jogo muito difícil, apesar de, num passado recente, o Liverpool conseguir bons resultados contra o Manchester United, mas a gente sabe que é um clássico e o clássico sempre é difícil. Espero que seja fácil, que a gente consiga uma vitória, mas a princípio é um dos jogos mais difíceis para se enfrentar. E aí na outra semana nós temos o jogo da Copa da Liga, que são as quartas de finais contra o West Ham, um adversário bem pesado, que é onde o Klopp precisará fazer mais uma escolha para saber o que ele realmente vai escalar, quem são os jogadores que ele pode utilizar, quem será preservado, para a gente conseguir manter essa liderança ou se manter entre os primeiros colocados até a reta final da temporada. É muito interessante observar esse cenário de como serão preservados os jogadores, tendo em vista que em janeiro a gente ficará sem o Salah e provavelmente o Endo, porque eles vão para as Copas Continentais, o Salah para a Copa Africana e o Endo para a Copa da Ásia. É importante a gente manter uma gordura boa, porque são jogos difíceis que nós teremos em janeiro, e ficar sem esses jogadores que são o Salah principalmente, que é importante para a equipe, acaba sendo muito prejudicial. Então na Premier League em si, o Salah e o Endo eles podem ficar de fora dos jogos contra o Bournemouth, o Chelsea e o Arsenal em fevereiro, no início de fevereiro. Então são 3 jogos difíceis, 3 jogos que a gente precisa estar ligado, e realmente estamos chegando já na reta decisiva da temporada. A gente piscou e a temporada já está aí. A parte final da temporada, estamos caminhando para o segundo turno, Boxing Day, e é muito interessante que o Liverpool se mantenha nessa pegada e, se possível, também contratar um zagueiro de nível ok. Nem precisa ser um zagueiro que chegue para ser titular, mas que ele consiga jogar de uma maneira mais confiável que o Joe Gomes quando vai para a zaga, e seja muito mais confiável fisicamente que o Konaté, que a gente sabe da qualidade do francês, mas também conhece que ele é muito propenso a lesões. E nós temos o Quansah, que é uma joia rara, um Rolls Royce, tem um potencial imenso, mas ainda tem pouca experiência. Isso ficou bem nítido no jogo de hoje, como foi pesado para eles fazer esse jogo como titular na Premier League, e ainda mais cometer um pênalti como ele cometeu e alguns erros que não é habitual do futebol dele. Acredito que mesmo a falta de experiência foi o que mais pesou neste momento. Agora, partindo para o campo, para o jogo de hoje contra o Crystal Palace, foi uma partida muito abaixo do Liverpool. O Liverpool, principalmente até a expulsão do Ayew, fez um jogo muito, muito ruim, muito negativo.
Novamente insistimos bastante nos lançamentos para Luiz Dias ou para o próprio Salah para tentar pegar uma defesa bem postada, desprevenida, só que dessa vez não tinha nenhum companheiro quando os jogadores pegavam a bola. Então Luiz Dias recebia a bola de um lançamento virando um jogo livre, mas não encostava ninguém para ajudar ele na trama ofensiva. O Gravenberch fez um jogo muito abaixo, Szoboszlai de novo voltou a jogar mal, a desaparecer no jogo, a não chamar a responsabilidade para tentar criar algo novo. Nós sabemos a qualidade dele e o quanto ele é importante para isso. Então o Salah pegava a bola de um lado, não tinha opção alguma. A mesma coisa para o Luiz Dias. O Tsimikas no primeiro tempo não atacava como lateral, ele ficava mais retido. Assim como o Arnold não foi muito ao fundo, mas um ponto que mudou bastante na segunda etapa foi após a entrada do Gomes. A gente critica quando é necessário e elogia quando ele merece também. O último jogo dele contra o Sheffield foi bem ruim, mas hoje ele foi muito importante para mudar um pouco esse panorama de como o Liverpool jogava. O Liverpool não tinha profundidade pelos lados, então quando o Gomes entrou no lugar do Endo e o Arnold foi jogar como volante, o Gomes, apesar da pouca qualidade que ele tem ofensiva, ele tem uma força física que chamava a atenção dos jogadores do Palace. Ele conseguia conduzir bem a bola pela lateral e abrir um pouco esse sistema defensivo que estava muito bem postado. Aí o grande problema foi realmente o pênalti cometido pelo Quansah, que até aquele momento o Palace não tinha chegado nenhuma vez no segundo tempo, o jogo estava bem controlado, teve o pênalti que foi bem marcado, foi justo. O Alisson não conseguiu defender, Mateta finalizou no meio do gol, realmente ali mudou um pouco o panorama do que poderia ser o jogo, porque o Palace começou a esfriar a partida, a tentar fazer um pouco de cera, mas aos poucos o Liverpool foi se encontrando, até que teve a entrada do próprio Elliott e do Curtis Jones, que participaram dos 2 gols. O Elliott sofreu inclusive a falta do Ayew, que ele foi expulso, e no lance seguinte saiu o gol do Salah, em uma jogada de pebolim praticamente. A bola foi para um lado para o outro, e o Jones encontrou o Salah e ele conseguiu bater, a bola desviou no Klein, lembram dele? A bola desviou no Klein e foi para o fundo do gol. Desde então o Liverpool realmente tomou as rédeas da partida e melhorou bastante no jogo, conseguiu impor esse ritmo, principalmente pelas jogadas nas laterais, usando o Gomes muito bem, usando as ultrapassagens. O próprio Elliott se encontrou na partida e deu um ritmo muito diferente para a equipe, até que ele conseguiu o gol, um bonito gol, quando o goleiro do Palace, John Stones, se machucou, e veio o goleiro do banco que acabou sofrendo um gol, na verdade, bem questionável, mas era uma questão mesmo de quem estava frio no jogo. O Elliott foi super inteligente e aproveitou isso. Partindo para as notas individuais, começando pelo goleiro, como a gente sempre inicia, o Alisson mais uma vez fez aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é salvar o Liverpool. Foram 2 grandes defesas e realmente uma atuação muito segura para quem ficou ausente dos últimos jogos. Mostrou que a lesão não tirou o ritmo dele, ele voltou muito bem e salvou o Liverpool do que poderia ser um empate ou até uma derrota. Uma nota 8 para o Alisson é super justo. Trent Alexander-Arnold talvez tenha feito o jogo, entre aspas, mais apagado desses últimos depois da data FIFA, mas mesmo assim ele foi muito bem no jogo de hoje, principalmente quando atuou como um volante, porque ele conseguiu dar um ritmo para a equipe e distribuir o jogo da maneira correta para que a gente pudesse imprimir um ritmo diferente e, consequentemente, buscasse esse empate e depois a virada. Eu gostei do jogo do Arnold, uma nota 7,5 para ele tá justo. Quansah fez o pior jogo dele desde que ele estreou pela equipe profissional. Não podemos condenar ele, como eu já vi algumas pessoas já querendo taxar como ruim, porque não é verdade. Ele é um zagueiro de ótimo potencial, mas isso é super normal de que jovens assim oscilem, principalmente em jogos de muita responsabilidade como era o jogo de hoje, depois de que nós tivemos uma partida muito truncada fisicamente na quarta-feira e já fizemos o primeiro horário do sábado, um intervalo de 2-3 dias, mas com poucas horas de recuperação e também poucos treinos, então a equipe toda sentiu esse ritmo e o Quansah talvez tenha se afetado por essa questão dos companheiros não estarem tão bem fisicamente e ele também se sentir muito pressionado nesse cenário. Uma nota 6,5 para ele é justo. Ele cometeu pênalti, errou alguns passes, saiu errado em alguns momentos, mas é um garoto e acredito que ele tem tudo para melhorar, principalmente com um capitão como o Van Dijk ao lado dele.
Partindo para a nota do neerlandês, Van Dijk fez mais um jogo seguro, mais uma atuação muito boa, ainda mais nos lances de bola parada ou lançamentos pelo alto. Ele sempre foi importante nesse duelo aéreo para ganhar as bolas disputadas com os atacantes e até os defensores do Palace que iam para a área. Eu gostei do jogo dele, foi bem seguro, bem ok. Ele venceu 5 de 5 duelos disputados pelo alto e 3 de 4 disputados pelo chão. Então uma nota 7,5 para o Van Dijk é bem justa. Indo para a lateral esquerda, falando sobre o Tsimikas, no primeiro tempo ele sumiu, foi muito apagado, ele até tentou apoiar em alguns minutos, mas realmente aquele lado esquerdo do ataque, direito da defesa do Palace não estava funcionando muito bem, e isso foi um ponto que me chamou muita atenção. Eu acredito que pelo fato deles defenderem de uma maneira tão parada e o Liverpool não conseguir transicionar ou mexer esse lado com os jogadores de ataque por ali, como o próprio Luiz Dias, o Gravenberch, que fez um jogo muito abaixo, então o Tsimikas ele foi afetado e não conseguiu dar essa dinâmica no primeiro tempo. No segundo até melhorou um pouco, mas ele fez um jogo muito ok, muito seguro na fase defensiva. Então uma nota 7 para ele é justa. Partindo para o meio campo, começando com o Endo, foi uma atuação bem abaixo do japonês. Talvez tenha sentido esse aspecto físico, ou mesmo a falta de confiança no jogo, pela pressão e marcação individual que o Hughes estava fazendo nele, mas foi um jogo muito ruim dele, foram 45 minutos muito abaixo do que ele pode oferecer, e principalmente do que o Liverpool precisa. Então uma nota 6 para ele é justa. Agora falando sobre o desempenho do Szoboszlai, foi mais um jogo que ele estava bastante sumido. Ele veio de um bom jogo contra o Sheffield, mas hoje ele não conseguiu se impor, tanto que foi substituído. Eu não gostei muito da maneira como ele se movimentou. Mais uma vez ele se escondeu muito nessas ultrapassagens. A gente tinha o Klein marcando o Salah e o Lerma marcando o Szoboszlai por aquele lado. Ele poderia ter participado mais. E outra vez acredito que a falta de amplitude pela não subida do Arnold pela ponta, pela lateral nesse caso, fez com que Salah e Szoboszlai ficassem muito encaixotados para cima da defesa adversária. Então ele não conseguiu se impor, não conseguiu criar chances. Com a bola ele não foi tão significativo para o nosso ataque. Sem a bola não teve muito o que fazer, não foi muito exigido. Foi um jogo muito apagado do húngaro, uma nota 6,5 para ele. Falando de Gravenberch, foi um jogo ruim do neerlandês. Não gostei de como ele se portou, tanto na questão tática como na questão individual. Em muitos momentos ele poderia arriscar um pouco mais as jogadas ofensivas, dar passes mais em progressão ou até finalizar da entrada da área, e parecia que estava sem confiança para isso, ou não optou por esse movimento. Uma nota 6 para ele é justo. Partindo para o ataque, Darwin Núñez pouco recebeu a bola, não teve muitas oportunidades dessa vez, não tem como a gente falar que ele desperdiçou uma grande chance. Também não conseguiu se impor diante aos zagueiros do Palace, tanto o Anderson como o Guerri são bons zagueiros, inclusive foi o Anderson que sofreu aquela cabeçada do Núñez lá no início da trajetória dele pelo Liverpool. Não sei até o quanto isso pode ter afetado o desempenho dele, mas ele foi muito apagado porque o Liverpool não produziu enquanto ele esteve em campo. Ele não conseguiu ajudar fazendo pivô, não tinha espaço para ele correr e receber a bola na velocidade. A movimentação dele, algumas vezes ele ficava em impedimento, em outras vezes não tinha linha de passe para que ele recebesse a bola. Então foi um jogo muito apagado do Núñez, uma nota 6,5 para ele. Dias também começou a partida recebendo muita bola e até conseguindo alguns dribles, mas outra vez eu ressalto que o nosso lado esquerdo estava muito abaixo na questão ofensiva, não tinha movimentação, não tinha passes, não tinha ultrapassagens, e isso fez com que o trio que jogou por aquele lado, principalmente no primeiro tempo, fosse bem nulo. Então o Dias fez um jogo muito apagado, assim como o Núñez, uma nota 6,5 para ele é justo. Partindo para o Salah, outra vez ele não conseguiu se desvencilhar da defesa adversária, estava muito encaixotado, e como ele não teve o suporte adequado do Szoboszlai, o Arnold não ultrapassou tanto assim, ele ficava muito sem ter o que fazer. Em determinados momentos do próprio primeiro tempo ele recuava um pouco para tentar mais jogadas,
e isso começou a dar ao Liverpool uma nova cara na questão do ataque, em alguns momentos até melhorar um pouco, mas o primeiro tempo foi bem ruim. No segundo tempo, principalmente com a entrada do Elliott dando esse suporte, com a entrada do Gomes fazendo essa ultrapassagem, o próprio Gakpo se movimentando bastante e o Salah jogando um pouco mais centralizado, ele conseguiu contribuir muito mais com a equipe, tanto que fez um gol e deu uma assistência. O jogo dele, principalmente na reta final, foi muito importante, ele foi bem clutch nesse jogo, bem decisivo, e resolveu pra gente o que era uma partida muito ruim, mas como o próprio Jürgen Klopp disse, que ninguém faz 200 gols sem marcar nos jogos ruins. Então o Salah deu a prova disso, a equipe estava muito abaixo, o gol dele foi super importante, foi logo no momento depois da expulsão, então não deu tempo do Crystal Palace se adequar de maneira ok para defender com um jogador a menos. Foi logo de cara que ele conseguiu esse gol, que foi importante para nos dar o gol do empate e posteriormente ele deu assistência para o gol da vitória. Uma nota 7,5 para o Salah. Falando agora sobre as substituições, aos 46, o Joe Gomes entrou no lugar do Endo, foi jogar como lateral esquerdo e o Arnold foi para a posição de volante. Gomes entrou muito bem, por incrível que pareça, jogando de lateral. Ele estava conduzindo a bola muito bem, carregando a defesa do Palace por aquele lado de uma maneira muito inteligente. Em alguns momentos ele desacelerava para dar um ritmo para a equipe conseguir se movimentar, e aí depois ele encontrava bons passes para fazer o jogo fluir por aquele lado, e foi realmente isso que deu um novo ritmo para a equipe, aliado à entrada do Elliott e do Gakpo, que entrou bem mais uma vez, e principalmente da expulsão do Ayew. Talvez se ele não tivesse sido expulso, o Liverpool não conseguiria essa virada, porque o Palace se perdeu completamente quando ele foi expulso e não conseguiu se portar de maneira correta na defesa, como vinha fazendo em todo o restante do jogo. Então a minha nota para o Gomes é uma nota 7. Aos 57 minutos, logo depois do pênalti, entraram Ibrahima Konaté no lugar do Quansah e o Gakpo no lugar do Gravenberch. O Konaté teve poucas ações defensivas, até foi curioso que em alguns momentos ele aparecia como um volante, estava dentro da área, na intermediária, fez algumas faltas para parar o contra-ataque. Foi um jogo bem ok dele, uma nota 7, 6,5 para ele é justa. 7 é justo. Partindo para o Gakpo, ele deu uma nova dinâmica para a equipe, esse jeito dele jogar, de conduzir a bola, de proteger, de carregar. Em alguns momentos acaba até irritando o torcedor, mas isso é importante para dar uma movimentação diferente para o ataque, e ele conseguiu fazer isso, principalmente quando o Salah centralizou ele e Elliott e Salah por aquele lado direito, e o Salah por aquele lado direito mesmo, o Salah jogando mais centralizado, mas às vezes caindo por ali, fez com que a equipe melhorasse bastante na questão ofensiva. A nota 7 para ele é justo. Jones entrou bem, assim como o Elliott, eles entraram aos 74 minutos. Jones entrou no lugar do Szoboszlai e o Elliott no lugar do Darwin. Elliott entrou praticamente como se fosse um meia pela direita, mais um ponta, um atacante, enfim, ele jogou por aquele lado e fez o que ele conseguiu de melhor, o que ele tem de melhor, que é essa transição, essa condução de bola, esse chute de intermediária, essa maneira como ele tem de cortar para o meio e distribuir bem os passes. Tanto que ele fez um lindo gol que decidiu a partida, deu uma assistência para o Luiz Dias, que o gol foi anulado por impedimento, mas é um lance bem ajustado assim. Na transmissão, infelizmente, eles não colocaram a linha para que a gente pudesse ter a certeza do impedimento, mas podemos dizer que foi um lance bem ajustado. Como eu já venho falando há algum tempo, o Elliott, nessa característica de ser um jogador que vem do banco e muda a dinâmica do ataque, é muito importante. Já que não temos meias com essa característica, principalmente meias canhotos, todos os outros meio-campistas do Liverpool são destros, então se você está num jogo com um monte de meia destro, isso condiciona a defesa de uma maneira de marcar, e quando vem o Elliott jogando por aquele lado, cortando mais para o meio, gerando espaço com seus passes em profundidade, até a sua visão, sua condução de bola faz com que o ritmo da equipe mude e consequentemente melhore. E foi isso que aconteceu hoje, uma nota 8,5 para ele, um melhor em campo, pelo menos o mais decisivo e o melhor na minha avaliação. Eu não posso deixar passar também a nota do Jones, ele entrou bem, deu assistência pro gol do Salah, deu um ritmo novo também, um gás novo para a equipe naquele momento, que a gente estava precisando de algo diferente, porque o que estava em campo não estava fluindo,
e a atuação dele foi bem ok, uma nota 7 para ele é bem justa. Vitória muito importante para o Liverpool. A atuação foi ruim, foi abaixo, o próprio Klopp reconheceu isso, alguns jogadores na saída do jogo também, mas o que importa numa sequência tão grande como a gente tem nesse mês de dezembro é pontuar, ainda mais pontuar saindo o líder da rodada, que era algo que o Liverpool não sabia há muito tempo. Então é uma equipe em começo de trabalho, a gente precisa manter o pé no chão, um time em reconstrução, estamos pontuando mais do que era o esperado, pelo menos na minha avaliação. A gente está seguindo uma temporada acima das minhas expectativas. Eu não imaginava que em tão pouco tempo o Liverpool conseguiria construir esse espírito que vem construindo e essa mentalidade de equipe, a mentalidade de nunca desistir como vem sendo. Foi realmente surpreendente para mim. Alguns momentos, muitos jogadores estão oscilando, como o próprio Gravenberch, o Szoboszlai, que faz jogo bom e jogo ruim. A nossa defesa está consistente até, mas em alguns momentos comete alguns erros. Atualmente nós temos o melhor ataque e a melhor defesa da Premier League e a liderança também da liga, não é por acaso, é um trabalho bem feito pelo Klopp, sua comissão técnica, pelos jogadores. Então a gente vê que está sendo construído algo novo. Não foi do zero, teve muitas coisas que vieram do Liverpool anterior, já que esse é o tal Liverpool 2.0, principalmente essa inversão de posição do Arnold, a liderança do Van Dijk, que tem sido muito importante, os milagres do Alisson, os gols do Salah, mas junto a isso nós temos uma mentalidade nova, algo que já havia sido perdido na temporada passada. É um elenco bem competitivo na questão de posicionamento mesmo, então é um querendo ganhar a sua vaga, então tem esse sarrafo bem alto na questão de desempenho. Muitos jogadores podem alternar como titular e reserva, vide o desempenho até o adversário. Então é algo que mantém o ritmo da equipe muito bom e a exigência nos treinamentos faz com que o Liverpool jogue melhor em campo. É claro que o jogo de hoje não foi uma prova disso por conta de diversas questões. O meu maior ponto de vista, pelo menos a justificativa para um desempenho tão abaixo, talvez tenha sido esse pouco intervalo de descanso entre o jogo contra o Sheffield e o jogo de hoje. O Liverpool chegou em Merseyside na madrugada de quarta-feira, 1-2 horas da manhã, como o Klopp disse. No outro dia os jogadores já se reapresentaram, alguns fizeram treino com a bola, outros descansaram um pouco. Na sexta fizeram mais um treino e aí viajaram para Londres e jogaram hoje contra o Crystal Palace neste sábado. Realmente é um intervalo muito pequeno de descanso, ainda mais para o jogo que lá seria ao 12h30, aqui às 9h30. Então foi algo que pode ter condicionado bastante o desempenho da equipe. Agora, o Liverpool tem praticamente uma semana de descanso, já que joga na quinta-feira e potencialmente irá com uma equipe bem mesclada, ou reserva do reserva, para o clássico contra o Manchester United no domingo, que será muito importante, tendo em vista que os nossos adversários na Premier League podem voltar a pontuar. Então é importante sair com essa vitória, descansar essa semana, trabalhar bastante, melhorar o que precisa ser ajustado. O ataque principalmente precisa de alguma coisa diferente, aí seja a movimentação ou a própria confiança dos jogadores. O nosso ataque caiu bastante nas últimas partidas, tanto que os gols vêm sendo marcados pelos meio-campistas e até pelo zagueiro, no caso o Van Dijk. Então tem que corrigir isso, ajustar o posicionamento, escolher melhor as opções ou encontrar mecanismos ofensivos que favoreçam determinados perfis da equipe. Provavelmente o Jota estará de volta para o Clássico, ele deve voltar aos treinos nessa semana. O Robertson deve voltar a partir de janeiro, então a gente já tem algumas novidades na equipe referente ao departamento médico. Esperamos que todos continuem saudáveis, porque a reta decisiva da temporada está aí. Temos jogos difíceis as próximas partidas, então é importante que todo mundo esteja saudável e principalmente que a gente possa se movimentar no mercado de janeiro, mesmo com que o Klopp tenha dito que acha que não irá contratar um zagueiro, mas pelo menos no meu ponto de vista, na minha avaliação, isso é só um jogo de mercado mesmo, porque se o Klopp admitir na coletiva que vai contratar um zagueiro, todo jogador que o Liverpool for atrás vai custar 2-3 vezes mais, e a gente sabe como é o orçamento do Liverpool, então quanto menos o Liverpool conseguir pagar, melhor para essa diretoria e para o próprio Klopp, porque aí consegue trabalhar de uma maneira melhor a questão financeira. Então é isso,
Espero que tenham gostado desse vídeo, um pouco mais longo do que o comum, mas tiveram diversas nuances que eu precisei citar. Curtam esse vídeo, compartilhem com todos os seus amigos e não se esqueçam que aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.